Amém? Salmo 19. A palavra de Deus, Salmo 19 nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade, e nada esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejáveis são os do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, o licor dos favos. Também por eles admoestemos o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me todos os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assemelhe de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o nosso consolo, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Declare, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Clame. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Tá tudo bem? Fico muito animado em rever os irmãos, né?
graças a Deus, revela essas faces aí, né, que a gente já acostumou a ver sempre, faces belas, bonitas. Vocês são muito bonitos, viu? São bonitos demais. Olha o meu pastor como é lindo, com esses cabelos brancos, né? Josué ali, o nosso irmão amado, vocês são muito bonitos, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui e de olhar daqui para lá. É muito bom, é muito gostoso ver os amados irmãos. Também fico feliz, hoje eu fui surpreendido aí com a visita do Vitor, né? O Vitor, a Camila, que me surpreenderam hoje aí com a aparição deles aqui, né? E aí a gente vai falar um pouco da palavra do Senhor. E o texto que eu estava vendo essa semana está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Uma das passagens muito belas, muito interessante, que dá tema de várias canções, de vários hinos, né? E a gente vai pensar um pouco sobre esse assunto a partir de agora. E diz assim a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Agradecemos por esse momento, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo venha usar-me como um canal de transmissão da tua palavra, Senhor. Os irmãos já estão aqui para ouvir o teu falar. A tua palavra jamais volta para o Senhor vazia, Senhor. Antes, falar o que apraz. Pai, que eu saiba conduzir através do teu Espírito Santo, e que esses corações estejam prontos, Senhor, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes desse acontecimento, a gente sabe que Jesus estava junto a uma grande multidão, onde ele alimentou, através daquele milagre extraordinário, dos poucos pães e poucos peixes, mais de 5.000 homens, fora as mulheres. E nesse ambiente, nesse momento, os discípulos de João veio até Jesus e trouxe a ele uma triste notícia. A notícia que João Batista, o evangelista, o seu primo, havia sido morto. E certamente aqueles discípulos de João passariam a seguir Jesus agora. E Jesus, sabido dessa notícia, com aquela multidão que o seguia, esperando receber algo dele, e já com fome, Jesus então dá ordem aos seus discípulos para que se assentem as pessoas, e ali houve aquela multiplicação extraordinária dos pães, onde aquelas pessoas comeram, se alimentaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Milagre fantástico. E as pessoas que ali estavam pensavam em si: esse aí é o rei de Israel.
nós temos que colocar ele como rei de Israel. E o Senhor Jesus, já sabido dessa informação, já vendo isso, ele chamou os seus discípulos e disse: olha, entrem no barco e vá para outra banda. Acontece que, pelo texto, na tradução da Almeida Revisada Atualizada, diz que ele impeliu, ou seja, certamente ele chegou nos discípulos: olha, vocês tomam o barco aqui e vocês vão do outro lado. E houve resistência por parte deles, porque o texto diz aqui nessa tradução que nós demos, que Jesus ordenou aos discípulos. Jesus não disse aos discípulos: olha, vocês, por favor, por gentileza, tome o barco e passe para outra banda. Em outro texto, em outra tradução, diz que ele compeliu quer dizer insistiu, ele ordenou, ele mandou, ele deu uma ordem expressa, porque provavelmente havia alguma resistência por parte dos seus discípulos. Ele disse: vocês vão para outra banda. Já era tardezinha. Ele ordenou que fossem, entrassem no barco, e eles subiram. E Jesus fica ali despedindo a multidão, despede um, abençoa o outro, e vai, e as pessoas estão indo. E o texto diz que ele sobe ao monte para orar. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E subir para orar ao monte à parte era algo que era uma constância de Jesus. Mesmo ele sendo Deus, você pega os textos do Evangelho para ver, Jesus está sempre se retirando para orar. Ele está sempre se retirando para fazer um particular com o Senhor. E esse é o que o Senhor mais deseja, o Senhor mais quer de nós. É essa relação, é esse relacionamento, é de nós estarmos tirando um momento. Se não existe esse tempo, que nós façamos esse tempo. Jesus, para ficar sozinho, para poder falar com o Pai, para orar, ele disse aos discípulos assim: olha, vocês vão para o outro lado, pega o barco e vão. Mas o Senhor não vão. E a multidão, ele dá tchau e despede, e ele sobe sozinho para o monte para orar. Ele se retirava muitas vezes. Em Lucas 5,16 vai dizer: ele porém se retirava para os desertos e ali orava. Jesus estava sempre procurando um tempo, um momento para falar com Deus. E aí pergunto: como está a nossa relação? O tempo que nós temos feito para falar com Deus? Ou nós estamos esperando só o culto de domingo ou de quarta-feira para falar com esse Deus? E o nosso tempo de oração é um tempo de qualidade? É um tempo que nós dedicamos para falar com Ele? Jesus, ele arrumava uma estratégia, um meio, uma maneira de ficar a sós com Deus, porque aquilo para ele era de suma importância, era prioridade. Falar com Deus, Jesus o Filho falando com o Pai ali, mesmo ele sendo Deus, para ele era prioridade manter esse relacionamento, manter essa linha de conversa. E ele sempre arrumava um jeito. Em Marcos 1,35 diz: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Ele mantinha a intimidade com o Pai. E ele precisava falar com o Pai, até mesmo a questão do luto. O seu primo, aquele que eu anunciara, o evangelista mais destemido daquela época, daquele tempo, um homem que falava as palavras fortes, havia sido morto. E talvez esse assunto também era assunto dele tratar com o Pai, estava tratando o sentimento do luto ali também. E ele foi e se retirou. E provavelmente o assunto com o Pai sempre é bom, sempre é bom. E o tempo está passando e as horas estão passando, e diz o texto que os discípulos foram para dentro do mar. O mar é o mar da Galileia, o mar que na verdade é um lago, água doce, tem uns 21 quilômetros por 14 quilômetros, é coisa pequena, é fácil, é rápido
para atravessar. Mas vamos ao texto. O texto vai dizer, no versículo 24: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí eu fico pensando, quem ordenou para que eles entrassem no mar e atravessassem foi Jesus. O próprio Jesus disse: olha, entre, vai. Só que acontece que eles caminham, eles navegam um espaço, um trecho, e de repente o vento se torna contrário. Imagine a embarcação daquela época, eram remos, não havia motores, talvez vela, eu não sei como é que era aquele formato daquele barco, mas a única informação que eu tenho é que o vento era contrário, ou seja, eles tinham que ir para o lado de lá, e estava soprando um vento forte do lado de cá. Mas aí eu fico pensando, mas foi Jesus que falou para ir. Como é que Jesus fala vai, e aí você está caminhando, antes de chegar na metade do caminho, o vento fica ao contrário? Mas não foi o próprio Jesus que disse para ir, e o vento se levanta contra? E eles estavam lá, e o tempo foi passando, e não saía do lugar, e tentavam remar e navegar, e o vento sempre assoprando contra. Senhor, coloca em nossos corações, coloca em nossas vidas, traz projetos e propósitos. É o Senhor que colocou, você tenha certeza, e começa a fazer, e vai desenrolando, e de repente o vento sopra contra o Senhor que mandou fazer. Mas de repente começa a não fluir da mesma forma, da mesma maneira que você desejava que fluísse. O vento sopra contra. O vento está contrário. O Senhor que pediu para fazer. Eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelo meu filho, orando por esses negócios, orando pelos meus irmãos, orando por esse bairro, orando por esse projeto, mas as coisas não estão acontecendo, o vento parece estar contra. Às vezes acontece, e eles estão lá, preocupados, com medo, já não está mais claro, está escuro, e o vento soprando, e soprando contra, e sopra, e levanta a onda, e balança o barco, e o barco não sai do lugar, e eles lá estão, esperando Jesus. Jesus falou: vamos que daqui a pouco eu vou, e Jesus não chega, e já dá meia-noite e Jesus não vem, e eles estão lá com medo, na escuridão, e o vento soprando, não fala de chuva, fala de vento. Então eu acredito que havia lua, havia uma claridade suficiente para ver alguma coisa, e viam as ondas se levantando. Era o vento que era o contrário, o vento que impedia a navegação de prosperar, o vento impedia a navegação de caminhar, de continuar. Mas no versículo 25 diz que: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. A quarta vigília da noite vai dar aí por volta das 3 e pouca da manhã, e ele vem andando por cima do mar, ele vem chegando, e os discípulos estão lá no barco. Mas isso aqui vai virar a qualquer hora, vai entrar água, a coisa está difícil, e o vento não para, e eles não conseguem prosseguir, e naquele desespero, eu acredito, de que chega logo de manhã. Mas sabe aquela situação, irmãos, que às vezes você está numa angústia, num desespero, numa necessidade, e aí você acorda de madrugada, e você ora, e você está lá, e está insistindo, e aquele problema, aquela situação te atormenta. Você abre a janela, naquela expectativa de ver o raiar do sol, ver a claridade do dia, e o dia não vem. Mas na quarta vigília da noite, Jesus chega caminhando por cima do mar. O versículo 26 vai dizer que os discípulos, vendo sobre o mar
assustaram-se e dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Eu fico pensando que às vezes as coisas tão difíceis, tão ruins, que você está esperando um refresco e aí piora. Eles ficaram assustados e gritaram de medo: é um fantasma. Agora acreditando em fantasma. Puxa vida, a situação já está complicada, o vento já está contrário, e ainda aparece uma assombração, aparece um fantasma para atormentar a gente. Não foi o Senhor que mandou a gente para cá e para o outro lado, e agora tem isso. E começaram a gritar, e eu fico imaginando o que eles gritaram, o que eles disseram. Mas diz que gritaram de medo. Pensou um monte de homem gritando de medo. Terrível, né? Eles gritaram de medo. Mesmo com a ordem do próprio Jesus, eles estavam passando por dificuldade, eles estavam com medo, assustados. Mesmo com a ordem do próprio Jesus, às vezes as coisas podem piorar. Agora eles ficam atormentados, além do vento açoitado, o fantasma se aproximando da embarcação. Jesus havia garantido que ele viria, e já era madrugada em nada. O que será que se passava na cabeça dos discípulos? Só que tem um detalhe: na hora que eles gritaram, o versículo 27 vai dizer: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus, na hora que eles gritaram de medo, não ficou aguardando que eles gritassem a segunda, a terceira ou a quarta vez. Jesus falou logo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, nosso Deus, quando Ele vê que no lugar da fé entra o medo, o desespero, Ele diz: olha, eu estou aqui, não temas, eu estou do seu lado, eu estive sempre aqui, eu estou sempre com você, não tenha medo, sou eu. Ele poderia ter aparecido lá de uma outra forma, de uma outra maneira, mas ele vem caminhando por sobre as ondas do mar, e um mar bravio, e um vento forte, para dizer para mim, para dizer para você, que não há nada que não esteja debaixo do seu conhecimento, ou debaixo dos seus pés, que ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle, está ventando, está balançando, está soprando, mas ele caminha por cima do mar dizendo: eu tenho controle de todas as coisas. Ele vem caminhando. Jesus logo anuncia, sou eu, logo ele diz, porque ele amava os discípulos. Sabe o que diz em 1 João 4,18? No amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora todo medo. Eles estavam ali naquela situação de medo extremo, quando eles gritam, o Senhor sente por ele aquele amor, o amor de Cristo, e ele logo diz: sou eu, não temais, porque o amor lança fora todo medo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam com tanto medo que não conseguiam reconhecer o mestre, porque Jesus com certeza ele não foi trocar de roupa, alguma coisa, ele estava ali do jeito que ele desceu do monte, ele foi caminhando, estava escuro, sim, estava, era de noite, de madrugada, sim, mas Pedro reconhece a voz do Senhor, ele reconhece e diz assim, respondeu-lhe no 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te contigo por cima das águas. E nesse momento, e é nesse momento que o medo dá lugar à fé. É o Senhor? Então manda que eu vá contigo por sobre as águas.
Pedro reconhece a autoridade de Jesus. Ele sabe que Jesus pode fazer tudo. Tanto é que ele sabe que é Jesus porque ele o chama de Senhor. Ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ele tinha ali o desejo de ir ao encontro com Jesus. Ele teve ali a ousadia, a fé, a confiança que Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. E ele pôde e quis experimentar o sobrenatural. Apesar de estar sendo açoitado pelas ondas, o barco ainda era o lugar mais seguro. Apesar que estava balançando, estava ventando muito, estava naquele estado difícil, ficar dentro do barco ainda era mais seguro. Mas Pedro resolve experimentar o sobrenatural. Ele diz: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ele reconheceu que era o Senhor, e no lugar que havia um medo, deu lugar à fé. E sabe o que o Senhor Jesus diz? No 29, ele disse: vem. Porque todas as vezes que o Senhor, você, eu, nós falarmos: Senhor Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ir até adiante da tua presença, eu quero me aproximar de ti, a resposta de Jesus vai ser: vem, vem, vem. Senhor, eu quero uma experiência, eu quero um relacionamento, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero estar diante de Ti, eu quero que o Espírito Santo viva em mim, eu quero. Se você buscar essas coisas, o Senhor vai dizer: vem, 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 vem. E se você dar o passo, você terá a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Uma experiência profunda. E Pedro foi e diz no 29: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O barco balançava, eu não sei que altura que é, mas eu fico imaginando Pedro colocando os pés, e colocou, e era firme. E ele coloca o outro pé e começa a caminhar, e lá na frente, eu imagino que não seja muito longe, porque dava para ouvir Jesus falar. E ele está olhando para Jesus lá, e ele começa a caminhar. Ele está olhando para Jesus, está experimentando o sobrenatural, e o vento está soprando, e as ondas estão balançando, o problema está acontecendo, não resolveu ainda. Eu orei, eu entreguei, e a coisa ainda não se resolveu, ainda está complicado. Eu ainda estou com um problema na família, ainda tenho um problema financeiro, eu ainda tenho um problema na justiça, eu ainda tenho um problema espiritual, eu ainda tenho um pecado que me assola, eu ainda tenho uma dificuldade, mas eu estou caminhando, e o vento está soprando, ainda está soprando, mas eu estou olhando para Jesus e estou caminhando. E aí, ele chega lá pertinho de Jesus, já está perto, mas sentindo o vento forte, teve medo. Talvez por um momento, um tempo, ele que olhava só para Jesus, ele sentiu, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento que ia soprar. Sentiu o vento, O Senhor de imediato, ele poderia ter vindo logo já, falando: parou. Ele podia, mas ele permitiu que essas coisas acontecessem para que nós entendêssemos que o problema é o vento. O que é o contrário sobre as nossas vidas, esses ventos, eles vão continuar soprando sempre. A adversidade, ela virá sempre. O nosso descanso não é aqui. O vento vai soprar,
mas eu não tenho que olhar para o vento. O vento já não é problema mais meu. Jesus já está perto, Ele já está próximo. Eu preciso continuar olhando para Ele. É por isso que nós temos ouvido e assistido tantas vidas que estiveram no lugar que eu estou hoje pregando, outros que cantavam, que louvavam, que tinham a sua vida aos pés de Cristo, que estavam convictos que o seu nome estava escrito no livro da vida, se afastaram, se distanciaram, não estão mais entre nós, e sem força sequer para voltar para esse caminho, porque olharam para o vento. Irmão, vai ventar, vai continuar ventando. Hoje você vence uma batalha, amanhã pode surgir outra, e ainda pior, mais forte, terrível. E eu não vou olhar para o vento, eu preciso olhar para Jesus, olhar para Ele. Pedro começou a olhar para o vento, começou a sentir o vento e começou a afundar. Eu não sei se ele fundou de uma vez ou se ele foi olhando, mas eu fico pensando, Pedro caminhando já tão perto, e aí ele se distrai, começa a olhar para o vento, sentir o vento, e talvez as suas passadas vão se afundando, se afundando, se afundando. É assim que muitos se distanciam de Cristo, vão ficando distante de Cristo, vão ficando cada dia mais com uma indiferença, uma questão pequena, uma coisa corriqueira, uma oração não alcançada, talvez um relacionamento mesmo próprio dentro da igreja, um relacionamento de amizade que não foi assistido, que não foi atendido, às vezes um mal entendido pequeno, e vai deixando, e vai afundando, e vai se distanciando de Cristo. Só que Pedro é Pedro. Pedro é Pedro, e na hora que ele está afundando, ele grita. Na hora que ele está afundando, que ele está descendo, lá no versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. E na hora que você sente o vento, a fé vai se distanciando, e que você vai sentindo é medo. Medo. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E esse é o segredo. O segredo é nós descobrirmos e olharmos e nos conhecermos, verificarmos quando é que nós estamos começando a afundar. Afundar sim. São as pequenas coisas, são os pequenos ventos, vai assoprando, e no momento que nós percebermos que nós estamos prestes a afundar, nós termos a sensatez de clamar: Senhor, salva. Porque Pedro clamou, e o salmista vai dizer no capítulo 34, no versículo 17: os justos clamam, o Senhor ouve e os livra. No 55, 15 e 17: clamo a Deus e Ele me salva, faço minhas queixas e Ele me ouve. No Salmo 86, 7 vai dizer: na angústia clamo a Ti e Ele me responde. No Salmo 118, 5 vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. O Salmo 145, 18 ainda vai dizer: o Senhor está perto de todos que invocam. E tantos outros que vocês lembram, Jeremias 33, 3, e tantos outros. Está afundando, está descendo, ele percebe que não era dele, não era por ele, era Cristo, e Cristo está ali ainda, tão perto. Ele grita: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente duvida?
que a gente duvida? Se Ele já falou, se Ele já disse como vai ser, por que a gente duvida? É só esperar, é só crer, confiar e olhar para Ele, caminhar sobre as águas. E quando eu digo caminhar sobre as águas, é caminhar sobre as dificuldades, sobre as adversidades, nas lutas, nas batalhas, nas contrariedades. Continue caminhando. O nosso descanso não é aqui. Continue caminhando. Olha para Ele, como diz em Tiago, autor e consumador da nossa fé. Versículo 31 diz que Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O bacana, o bom, o que me anima é que quando estiver para afundar, é só clamar por Ele. É só clamar por Ele que você ainda terá o prazer de sentir Ele segurando na sua mão e te levantando. Mas vai te questionar: homem de pouca fé, pessoa de pouca fé, por que você duvida? Tantas coisas que já fiz. Olha, o Pedro caminhando tantos passos por cima da água, e agora tão perto, duvida, tão perto. Às vezes a gente está tão perto de alcançar. Olha como é que ia ser bacana, como é que ia ser legal. Ele chega lá, por cima das águas, tranquilo, abraça Jesus, ou dá a mão para Ele, ou põe a mão no ombro, ou vem conversando juntos por cima da água. Mas não, ele chegando tão perto, ele olha para o vento, ele olha para o problema, ele deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para Cristo. Jesus estendeu a mão, Ele sempre está com a mão estendida. Isaías 59:1 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa poder ouvir. Na ordem ao contrária, primeiro você grita: Senhor, salva-me, e Ele de pronto estende a mão e te tira de onde você estivesse afundando. Ele tira desse lugar e bota no lugar excelente, que é do lado dele, caminhando junto a ele. Porque diz no versículo 32: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ele trouxe consigo Pedro juntos, e quando ele chega no barco, o vento se acalma. Haverá um tempo que essa dificuldade, haverá um tempo que essa luta irá cessar. No tempo dele, no momento dele. Se o Senhor quisesse, lá atrás, quando ele começou a caminhar, viu que estava ventando, ele já tinha repreendido. Mas Ele permitiu que todas essas coisas ocorressem, acontecessem, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa palavra, desse testemunho, e aprender alguma coisa com essa palavra. Essa palavra que não volta vazia, que ela possa trabalhar em seu coração, em sua vida, e que hoje eu possa sair daqui com a minha fé aumentada, com a minha fé revivada, sabendo que eu posso passar por ondas e por ventos fortes, ventos contrários, mas que o Senhor me dá a condição de caminhar com Ele por sobre essas águas desse mar bravio. E se de repente eu fraquejar, eu tenho uma senha, e a senha é dizer: Senhor, salva-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar um pouquinho para a gente orar em agradecimento ao Senhor? Senhor Deus e Pai, Senhor que é grande e poderoso, Senhor, ó Deus, como esta manifestação tão milagrosa e tão demonstração de grande poder, ó Pai.
Ah, Deus amado, olha para nós porque nós somos fracos, Senhor. Olha para mim porque eu necessito muito mais ainda do Teu poder sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, que essa palavra que trouxe essa noite aqui, ó Pai, ela possa descer no meu e no coração dos nossos irmãos, e que nós possamos a partir de então, Senhor, refletir, ó Pai, em ter mais momento de oração com o Senhor, refletir, ó Deus, que os problemas virão, mas que o Senhor estará conosco na medida que esses problemas vão surgindo, que essas lutas vão surgindo. Refletir que às vezes, Senhor, o Senhor tem determinado que façamos algo, mas que não será fácil, mas que o Senhor estará conosco e que o Senhor terá controle sempre de todas as coisas. A Deus, e que nós possamos permitir que o Senhor esteja verdadeiramente no controle das nossas vidas, Pai. Ó Deus, e que em momento algum os nossos olhares se desviem do Senhor, Pai, que nós possamos olhar para Ti sempre, ó Pai. Ó Deus, mesmo que os ventos assolarem, mesmo que os ventos assoprarem, mesmo que os ventos forem contrários, que os nossos olhos estejam voltados sempre para Ti, ó Deus. É o desejo do meu coração e o pedido da minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, abençoe os meus irmãos, Senhor, fortaleça os meus irmãos, Senhor, dai a Tua graça sobre eles, ó Pai, e a força e o poder do Teu Espírito Santo, e tenha também, Senhor, dai sobre eles os bom ânimo, Senhor, Deus, para que a sua fé seja reavivada, vivificada, em o nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus.